Oi, pessoal, boa noite a todos que estão aqui acompanhando essa entrevista ao vivo hoje, uma entrevista muito especial. Sejam muito bem-vindos a esse evento que celebra os 2 anos de Conecta Verde, com essa entrevista, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer esses 2 anos, né? Empreender no Brasil, empreender com comunicação, é muito desafiador, né? E eu acho que vale a gente celebrar cada degrau que a gente vai avançando e com muita resiliência, com muito compromisso e também com muitas pessoas de bem que a jornada vai acrescentando, a gente consegue chegar em mais um marco significativo, né? Nós temos avançado muito dentro do nosso mercado de atuação. Vocês sabem, o Conecta Verde é o primeiro canal de conteúdo jornalístico que atua no mercado de embalagens com foco em sustentabilidade. Então, quero muito agradecer. Não posso, assim, deixar de fazer esses agradecimentos, mas também não vou citar nomes, porque seria muito injusto da minha parte, mas quero sim agradecer você, leitor, né, o nosso leitor que acompanha, que consulta, que engaja o nosso conteúdo, né, que confia na nossa entrega. Quero agradecer você, que é você quem faz esse trabalho, né, avançar. Agradecer aos participantes dos eventos do Conecta Verde, que tem se tornado uma força tão potente os nossos eventos. Muito obrigada aos nossos palestrantes, aos nossos anunciantes, nossos patrocinadores desses eventos, os nossos apoiadores, todas as entidades que acreditaram no Conecta tão novinho, né? E que muitas marcas, muitas pessoas apostaram nessa iniciativa. Então, fica aqui o meu agradecimento. E assim, o que eu queria falar logo nesse comecinho é que a gente sabe que as relações, as conexões movimentam o mundo, né? E no mundo corporativo não é diferente. Então, a gente só avança e só chegou aqui nesses 2 anos, além da nossa determinação, do nosso esforço diário, mas também porque a gente conheceu muita gente que fez a gente avançar. Então, esse senso de colaboração é muito importante para nós e eu quero muito agradecer por isso. E passo a palavra para o Flávio, que é o nosso editor de jornalismo, que fica mais um bastidor, mas que hoje tem uma palavrinha para vocês também. Ok. Bom, pessoal, eu sou o Flávio, editor do portal Conecta Verde, trabalho mais nos bastidores, aí, como a Ellen já falou, cuido de todo o conteúdo que vai para o site, as notícias diárias, colaboro nas matérias, nas entrevistas, reviso todo o conteúdo que vai ao ar e ajudo um pouquinho essa engrenagem que é o Conecta Verde a funcionar. Então, eu agradeço a presença e interesse de todos vocês aí que estão nessa reunião, nessa live que a gente está fazendo aqui para comemorar os 2 anos, né? Agradeço também a Gabriela por abrir a agenda, né, para estar com a gente aqui. A gente sabe que é muito difícil, né? Todo mundo trabalha bastante, principalmente o pessoal que é envolvido agora no mercado de sustentabilidade, comunicação, tem uma agenda muito complicada mesmo, né? E aí eu queria aproveitar, Ellen, e agradecer também o pessoal que apoiou essa iniciativa, essa entrevista, que no caso é a SIG, a Associação Brasileira de Empresas de Design, a B-Design, a Bflexum, a Abcom e o Two Sides, né? São entidades que estão sempre com a gente, além e também da SIG, né? Que tem um apoio muito especial. E como vocês devem saber, nessa entrevista daqui a pouco, hoje, marcando esses 2 anos no Conecta Verde, a gente estreou um novo layout do site. Então, o Conecta Verde ficou muito mais bonito, mais fácil de navegar, né? E além disso, a gente também estreou recentemente 2 editorias novas, ESG, para falar e abordar a atuação das empresas e organizações, além do aspecto ambiental dentro dos temas relacionados à sustentabilidade, né? Vai falar muito mais da parte corporativa, as ações que as empresas fazem, além da questão ambiental, né? E eventos Conecta Verde que concentra as iniciativas do Conecta Verde. Então, é uma facilidade para o nosso leitor acessar as nossas iniciativas. A gente está concentrando numa editoria dentro do site, tem um espaço especial dentro do site, nesse novo layout. Então, convido todos a acessarem lá www.conectaverde.com.br e vocês vão gostar. E para não tomar mais o tempo de vocês, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa crescente audiência. Né? A audiência vem crescendo bastante
Então, mensalmente, aí, uma média de 6 a 7 mil acessos únicos, né? Bastante gente acessando, e a gente está prestes a bater a marca de 100 mil page views de toda a trajetória, 2 anos que a gente está no ar. Então, esse mês aqui, já estava com 99 mil e pouquinho. Esse mês, essa semana, eu acredito que a gente chega aí à marca dos 100 mil page views, que são marcas muito importantes para uma iniciativa pioneira de jornalismo totalmente independente, né? E o melhor de tudo é que esses números são orgânicos, a gente não tem impulsionamento nos nossos posts, no nosso trabalho, então é totalmente independente, totalmente orgânico, é fruto de muito trabalho, um time jogando unido, com muita raça, né? Porque é assim que se faz comunicação, é assim que empreende comunicação no Brasil, não tem outro jeito. Infelizmente, são muitos obstáculos, mas faz 2 anos que a gente está na luta e estamos chegando até aqui. Então, estamos muito orgulhosos dessa trajetória. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que entrou, que está participando dessa live, está acompanhando. Agradecer mais uma vez a Gabriela e todos os apoiadores. Ellen, vamos começar a entrevista? Vamos lá. É um número muito significativo para nós chegar em quase 100 mil acessos, né, visualizações no portal, um portal segmentado dentro de um mercado específico. Então, a gente já vê aí o potencial, né, dessa pauta e, enfim, muito feliz com esse resultado. E é isso. Agradecer o Flávio também, que está sempre, né, na parceria, sempre me apoiando no conteúdo. Ele é a equipe do Conecta e nos bastidores todas as pessoas que fazem esse Conecta Verde acontecer nos projetos e pontualmente e tudo mais. Obrigada a todos. Gente, como vocês sabem, o Conecta, né, pauta sustentabilidade no mercado de embalagens em prol da redução de impacto ambiental. Mas sustentabilidade ambiental é um pilar do desenvolvimento sustentável, né? A gente fala aí de outros pilares, como o econômico e também o social. Então, assim, essa é uma crescente dentro do Conecta, a gente recebe diariamente conteúdo sobre esses 3 pilares e não tem como a gente falar de sustentabilidade ambiental sem passar por essa importância do desenvolvimento sustentável no todo, né? Então, assim, há muito tempo eu queria essa entrevista com o Pacto, porque eu acompanho a atuação e sei da importância e da relevância da atuação do Pacto Global da ONU no Brasil. Então, assim, é uma honra de verdade. Que bom que deu certo nessa data importante para a gente. A Gabriela Otero é gerente de economia circular do Pacto Global da ONU no Brasil e está aqui com a gente hoje. Gabriela, muito, muito obrigada. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Não, eu estou adorando essa celebração. Agradeço, é um privilégio estar nesse marco de vocês e aproveito para parabenizar 2 anos de existência, resistência e muita informação. Obrigada, obrigada. Bom, já vamos começar então a entrevista com você explicando um pouquinho sobre o Pacto Global e qual que é o objetivo do Pacto, né? É uma iniciativa que não cabe só ao Brasil, então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é a atuação do Pacto. Vamos lá. O Pacto, ele é uma iniciativa criada pelo secretário-geral das Nações Unidas, então é diretamente ligada a ele. Foi criado em 2000 pelo então secretário, que era o Kofi Annan, e o pacto ele tem um mandato muito especial. Ele foi criado para estimular, para, vamos dizer assim, liderar empresas para que elas incorporem nas suas estratégias, nos seus movimentos de mercado, princípios universais pautados em pilares como direitos humanos, trabalho, anticorrupção e meio ambiente. Então, com base nesses pilares, o Pacto Global da ONU, ele atua em diversos países. Hoje, nós estamos chegando, pelo alcance da rede, são 18 mil empresas. Pelo alcance, são mais de 160 países, mas são 65 redes locais. Então, nessas redes locais, nós temos escritórios, nós temos uma atuação um pouco mais dedicada, mais descentralizada, mas sempre pensando num pacto como um todo e trabalhando com diferentes empresas, diferentes segmentos para alavancar esse tão desejado desenvolvimento sustentável. De novo aqui. Quando falamos em desenvolvimento sustentável, buscamos uma sociedade mais justa com base em 3 pilares: social, econômico e ambiental.
Como vocês veem o atual momento das empresas e organizações brasileiras no sentido de promover o desenvolvimento sustentável e qual que é o papel do Pacto Global da ONU para engajar essas empresas e organizações nesse sentido? Fala para mim, Gabriela, por favor. Vamos lá, Flávio, é um desafio. Apesar do Pacto Global ter nascido em 2000, a Rede Brasil ela foi uma das primeiras, então ela nasceu logo em 2003. Então, temos 20 anos de Pacto Global no Brasil, trabalhando esse engajamento, aprimorando essas definições de desenvolvimento sustentável, o famoso ESG, e de que forma isso ancora, né, nos negócios e nas estratégias das empresas. O pacto hoje, no Brasil, são mais de 1.900 participantes que estão aí conectadas conosco, e elas têm acesso a mais ou menos 50 projetos que nós temos em diversas áreas: direitos humanos, anticorrupção, alimentos e agricultura, água e oceano, clima e energia. São diversas frentes onde a empresa ela tem a oportunidade de, além de se conectar ao pacto pelos princípios e pelos pilares que eu comentei, ela tem aí um convite para se engajar um pouquinho mais. E esse se engajar um pouquinho mais cai nas nossas iniciativas que chamamos de movimentos, que são 8 movimentos bem assertivos e que trazem metas, e são nessas metas que a gente traz as empresas para, digamos assim, um registro um pouco mais coordenado da sua dedicação. Então, ela pode optar por um ODS 5 de igualdade de gênero, ela pode optar por um 13, que é de clima, e aí a gente vai guiando o engajamento dessas empresas através desses movimentos. Por favor, conta pra gente como é que as empresas brasileiras podem fazer para aderir ao Pacto Global, né? E quais são os critérios e limitações para adesão? Não sei se, por exemplo, todo tipo de empresa pode participar, né? Pode fazer adesão. Eu queria que você falasse como é que as empresas podem fazer, né? Obviamente, eles devem procurar entrar em contato com o pessoal do Pacto Global, mas eu queria que você falasse também das limitações, o que pode, o que não pode, e quais são as primeiras condições, por exemplo, que as empresas precisam cumprir para poder fazer adesão ao Pacto Global. Bom, o pacto ele busca ter uma rede ampla, com setores, né, diversificados, mas também busca empresas que tenham uma aderência nata aos princípios universais. Então, a empresa, quando ela preenche o formulário e pede a adesão, a sua adesão passa por um processo de devida diligência, isso vai para o escritório global, é feita uma análise, porque a rede precisa estar pronta para acolher, mas, ao mesmo tempo, também avaliar o quanto essa empresa tem, de fato, conexão e vontade de aderir e praticar. Eu acho que a palavra certa é praticar, de que forma ela faz parte de uma rede que tem ações coletivas, que tem objetivos coletivos, mas, ao mesmo tempo, ela precisa internalizar, precisa ter no seu negócio, na sua visão, ter sua alta liderança engajada, que possa passar isso para a sua rede, para os seus liderados. Então, é feita uma análise, e a partir dessa análise, a empresa passa a ser parte do Pacto Global, e, num segundo momento, ela é convidada, mas claro que isso passa por toda uma orientação. A gente tem uma equipe de engajamento que mostra para ela todo o nosso roteiro para que ela se engaje, para que ela veja de que plataforma que ela se conecta mais. Então, por exemplo, pega uma empresa portuária, ela tem ali um prato cheio na plataforma de água e oceano, onde na água e oceano ela vai encontrar também outros portos, ela vai poder discutir ali, por exemplo, iniciativas de descarbonização de frota marítima, ela vai poder discutir combate à poluição marinha, e aí tem um pouco a ver também com embalagens e de que forma a gente evita isso. Então, a gente tem esse roteiro até que a empresa definitivamente se comprometa com os movimentos, com metas e esteja bem atuante na rede. Mas tem esse processo inicial que é uma análise da rede como um todo. Ok. Eu imagino que não tenha restrições quanto à área de atuação, porque todas as empresas se encaixam numa questão social, econômica, desenvolvimento sustentável, né? Que não é exatamente só
em relação ao meio ambiente, né? O desenvolvimento sustentável ele abrange muito mais coisas. Então, imagino que não tenha restrições quanto a áreas de atuação, é isso? Isso, não há restrições, a não ser, como eu falei, se na devida diligência há algum problema com a empresa, em algum compromisso, sabemos, né, que há desastres, há, enfim, situações em que a rede ela vai ponderar se essa empresa está preparada para entrar no pacto, mas com relação a setores, todos os setores são bem-vindos. Ok, bacana. Vamos prosseguir a nossa entrevista. Gabriela, queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre andamentos e projetos do Pacto Global no Brasil, cuja atuação iniciou aqui em 2003, né? Você falou que o Pacto Global começou no mundo em 2000, mas ele está no Brasil em 2003, desde 2003, então eu queria que você falasse quais e quantos são os projetos que estão em andamento, né? E algum projeto, se existe algum projeto específico para o mercado de embalagens. Aí você tocou meu coração, Flávio. Essa é a melhor parte de trabalhar no Pacto, esse engajamento que a gente tem, essa oportunidade de mão na massa mesmo com as empresas. Óbvio que tem essa parte do letramento, das reuniões, de como a gente também estuda um pouco os negócios, estuda e faz esse cruzamento de negócios com os conceitos e tudo que vem sendo colocado no mundo, para que o mundo avance em tantas frentes. Mas tem essa parte de vamos todo mundo seguir nesse caminho, que é muito legal. Eu posso dar aqui como exemplo os movimentos do Pacto. Nós lançamos ano passado uma estratégia chamada Ambição 2030. Foi uma estratégia única no mundo, e nesse momento, inclusive, ela está sendo... ela foi incorporada pelo Global e virou uma estratégia do Global, mas começou no Brasil, Ambição 2030, onde nós lançamos 8 movimentos. Esses movimentos, eles falam desde transparência 100% no pilar de anticorrupção, a universalização do saneamento, acesso à água, proteção de áreas de recarga hídrica, que é o Mais Água, ao Elas Lideram, que são mulheres em cargos de liderança até 2030. Então, são 8 movimentos em diferentes temas, salário digno, mente em foco, conexão circular, que é o que eu quero falar um pouco mais para frente, que é totalmente a ver com embalagens. Esses movimentos, eles pedem adesão das empresas, elas se comprometem até 2030, mas numa jornada coletiva, numa jornada, eu brinco que é uma jornada carinhosa, né? A gente cria um ambiente acolhedor para que a empresa, nesses próximos 6 anos, né, e correndo, que a gente possa trilhar uma jornada até chegar nesse objetivo, nessa meta que ela se comprometeu até 2030. E aí, em embalagens, nós temos um movimento dedicado, que eu tenho a honra de gerenciar, que é o Conexão Circular, que ele é ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis. O DNA dele é completamente resíduos, economia circular, e nós colocamos 2 desafios para as empresas. O primeiro desafio, zerar resíduos para aterros e implementar um case de circularidade no seu negócio. E aí nós temos, até o momento, algumas empresas comprometidas, mas organizações também, que vão, nessa jornada até 2030, discutir de que forma zerar resíduos em seus escritórios, em suas operações, nos produtos que ela vende ou serviços, como implementar um case de circularidade pensando no fornecedor, no processo produtivo e como retornar o seu residual, o seu pós-consumo para o processo também. É desafiador, porque assim, hoje nós temos no movimento empresas desde geração de energia até atacado, passando por mercado da moda e que tem saneamento, com negócios completamente diferentes, mas que decidiram sentar juntas e pensar nesse horizonte de economia circular e de zerar resíduos para aterro. E uma segunda iniciativa, que não é um movimento, mas é um projeto de impacto na ponta do Pacto Global, quase um trocadilho, ele chama Blue Keepers. É um projeto de combate ao lixo no mar, mas através de prevenção. Então, ele levanta
os tipos de materiais que estão indo parar no mar, no manguezal, na margem de rio, faz um levantamento bem detalhado dos materiais, das embalagens, e aí volta para o processo produtivo e traz as marcas para discutir de que forma a gente redesenha, faz uma melhor logística reversa, promove uma conscientização do consumidor para evitar o caminho dessa embalagem, desse material para a água, para o oceano. São essas duas frentes que o Pacto hoje ataca com bastante firmeza no quesito embalagens e economia circular. Bacana, Gabriela, muito bom, muito interessante mesmo, né? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as metas e objetivos do Pacto Global no Brasil para médio e longo prazo e o que vocês têm feito para isso acontecer, além dos projetos aí que você já falou, né? Mas eu queria que você detalhasse um pouquinho quais são as metas e objetivos e quais são os principais projetos que estão fazendo essas metas deixarem de ser metas e serem realidade, né? Olha, eu diria que o maior compromisso do Pacto, o Pacto ele sempre pede para as empresas se comprometerem com diversas frentes, ODS, metas, mas eu diria que o compromisso do Pacto, como seu DNA, é promover o desenvolvimento sustentável nas estratégias, nos negócios das empresas e especificamente no Brasil, sem deixar ninguém para trás. A gente, como uma iniciativa do secretário-geral da ONU, não tem como não adotar os lemas da ONU. Então, pensem que a gente tem um pé em cada canoa, né? Fazendo aqui uma brincadeira. Ao mesmo tempo em que nós olhamos para as diretrizes, para os princípios, para as premissas de um sistema como a ONU, que trabalha com países, que trabalha com sociedade civil organizada, de que forma a gente traduz isso, digere, transforma e ressignifica para um setor produtivo que move o mundo, que é a máquina, que é a engrenagem do mundo, que é o que gera emprego e renda, que é o que faz circular mercadorias, que é o que permite o mundo como a gente conhece. Não é o mundo ideal, com muitas falhas, com muitas desigualdades. Então, a gente trabalha justamente nessas fendas, né, nessas lacunas, como diminuir essas diferenças, diminuir esses abismos e guiar as empresas num caminho um pouco mais assertivo. Especificamente, como eu comentei, o Pacto, tendo esse compromisso macro, ele refletiu ali no final de 2021, começo de 2022, de que forma ele traduzia isso para metas, traduzia isso para um roteiro, para uma jornada em que as empresas, de fato, mudassem, mas, ao mesmo tempo, também de que forma a gente coloca essas conquistas num radar maior. E aí eu não posso deixar de comentar dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram criados em 2015, que já vem guiando o mundo até 2030, temos esse desafio, é uma agenda potente, são 17 objetivos, 162 metas, não é fácil, não é só para o setor empresarial, mas também não é só para governo e nem só para a sociedade civil. Os ODS, eles são quebra-cabeças. Cada setor entra com a sua peça, mas a gente só atinge o todo se todo mundo encaixar da forma certa. E aí, essa forma de encaixar, encontrada por nós da Rede Brasil, foi estabelecer esses movimentos, e o nome movimento, ele é justamente isso, ele é contínuo. A gente só para quando chegar em 2030. E quem sabe em 2030 a gente repactue, estender um pouco mais, mas o ideal é que a gente chegue em 2030 com as metas que nós, como Pacto Global, estabelecemos para esses movimentos. Então, como eu comentei, um dos movimentos bem desafiador, que é o Transparência 100%, que é da plataforma Anticorrupção, estabelece que as empresas até 2030 tenham 100% de transparência nos relacionamentos com a administração pública, por exemplo. Então, o pacto, ele consegue versar, letrar sobre ferramentas para isso acontecer, de que forma as empresas também esclarecem dúvidas em como fazer isso, comprovam que estão fazendo, mas esse comprovar é muito mais no sentido de, opa, vem você também, é para estimular que outras organizações e empresas sigam no mesmo caminho, porque é aquilo. A minha empresa, ela pode colocar um mega sistema de reuso, ela pode recuperar nascentes,
ela busca o saneamento básico universal, mas eu sozinho não consigo. Eu preciso das outras empresas fazendo isso também. Então, a gente tenta puxar, ao mesmo tempo que uma liderança das empresas, o senso de coletivo. E só através do coletivo nós atingimos metas universais e metas que sejam coletivas e que promovam uma mudança efetiva do país. Então, assim, só voltando e resumindo, através das metas dos movimentos é que nós especificamente vamos a fundo nos ODS que nós priorizamos e conseguimos aí monitorar até a chegada do ano de 2030. Então, na verdade, é um mecanismo que o Pacto criou para engajar, né, para que todos os partidos façam, porque assim, só vai dar certo se você fizer a sua parte, se você fizer a sua parte, se você fizer a sua parte. Se só um lado fizer, não vai funcionar. Ou entra todo mundo, ou não entra ninguém na brincadeira. É assim, né? É assim, é assim. No parquinho todo mundo brinca. Exatamente. Eu vou passar a palavra para a Ellen, então. Deixa eu só fechar aqui. Ellen, fica à vontade. Gabriela, a nossa próxima pergunta era sobre economia circular, né? Que é, sim, um fundamento muito importante para nós que atuamos no mercado de embalagens. O Conecta Verde traz com muita força essa pauta, inclusive os nossos eventos até aqui foram realizados falando com foco mesmo em economia circular. A gente precisa fazer essa transição nesse mercado de forma cada vez mais decisiva nos projetos e tudo mais. E você falou já acabou que até respondeu sobre a atuação, e você está à frente desses projetos, né? E aí, o que eu queria comentar, primeiro que eu queria muito entender, eu já conheço a iniciativa, mas acho que precisamos aproximar Blue Keepers do Conecta para eu entender como que vocês atuam, seria muito legal para a gente aprofundar, inclusive, esse conteúdo dentro do Conecta. E, assim, mais uma vez falando da colaboração, né? Como a gente precisa desse senso de colaboração em todas as esferas, e aí você falando, trazendo sobre esses movimentos, né? Como a gente precisa realmente que todo mundo faça um pouco a sua parte, não é nem é uma responsabilidade coletiva mesmo, né? Exatamente. E eu brinco que, apesar de eu ter a minha experiência profissional, ela é muito pautada em resíduos, gestão de resíduos, economia circular, combate ao lixo no mar. Eu sinto que a economia circular, o movimento Conexão Circular, ele é um movimento muito transversal. Por que eu digo isso? A narrativa dele, o fio condutor, é o resíduo. Óbvio, é a materialidade. É o que aparece, é o que tem legislação vigente, é um tema em que as empresas endereçam, é um dos temas que as empresas mais rápido endereçam, justamente porque tem fiscalização, porque tem uma legislação e porque tem uma formação de opinião de consumidor. Né? É você levar um pouco da empresa para casa, é o resíduo. Mas se a gente olhar para a definição de economia circular, o mundo circular que a gente quer, a gente tem que olhar para a inclusão de gênero e raça, a gente tem que olhar para a resiliência hídrica, temos que olhar para mecanismos 100% transparentes, porque envolve o social, o econômico e o ambiental. Então, eu não fico focada num pilar, eu preciso circular nesses pilares, e aí o movimento acaba trazendo um pouco, se beneficia das outras jornadas dos movimentos para ter um pouco mais de robustez. E até, assim, trazendo um pouco disso que você está falando, assim, que vem na minha mente agora, quando a gente vê dentro do nosso mercado projetos de economia circular, de circularidade, que conseguiram fazer 360 mesmo, eles contribuíram para o desenvolvimento econômico e também para o desenvolvimento social. Sempre tem na ponta essa questão do benefício, essa questão, sabe, de não ficar só no foco do lucro, mas de chegar lá na ponta e ter uma ativação social também. Então, isso é muito importante. E aí, essa foi uma pergunta minha, né? E você falando aqui, para a gente finalizar, que até 2030 vocês estão
focados nessas metas, talvez um novo pacto, mas por enquanto vamos até 2030. E assim, muito, como posso dizer, muito engajada e muito, porque os objetivos, os 17 objetivos, são muito desafiadores, né? E aí eu vejo você assim, a sua fala, a maneira como você colocou, muito, muito convicta, né? E aí a gente, para a gente gerar esse mundo, né, mais justo, né? Eu quis muito trazer essa pergunta, e aí já senti um pouco aqui, mas quero ouvir de você, né? Sobre, além de gerente de economia circular no Pacto, mas também cidadã, como parte de tudo isso que nós somos, né? O que você deixaria de mensagem para quem está assistindo essa entrevista, quando a gente fala aqui sobre desenvolvimento sustentável e responsabilidade coletiva, e em todas as esferas a gente tem informação e aplicação, né? Que eu acho que é o que você colocou mesmo, o mais importante de tudo. Não é só se comprometer e divulgar, estamos no pacto, não. É realmente trabalhar para atingir, né, essas metas. Então, o que a Gabriela, diante de tudo que vive, de todos esses desafios, imagina, esses 17 desafios, seria um mundo muito melhor para a gente, né? Que eles fossem alcançados, enfim, que a gente avance de verdade nessas pautas. O que a Gabriela tem para falar sobre futuro, para quem está aqui, para quem está aqui como empresa, para quem está aqui como pessoa física e cidadão desse país, o que a Gabriela pode falar? Olha, essa Gabriela, gerente do Pacto, é a mesma Gabriela do dia a dia. Assim, que bom que eu consigo trabalhar com o que eu acredito, com o que eu vim desenvolvendo. É uma paixão nata, já desde muito pequena. Meus pais são testemunhas. E o que eu diria é que existe muita coisa boa, apesar da gente muitas vezes ficar focado nas notícias ruins, essas notícias alarmantes e que de fato são. Existe tanta iniciativa boa fora, elas são muito pequenas, elas merecem reconhecimento, elas merecem ser conectadas para a gente ganhar escala, para a gente replicar, para levar para outros lugares. Então, tem muita coisa boa acontecendo, que as pessoas não desanimem, que elas se engajem, que não esperem só das grandes marcas, só das empresas, que elas também sejam uma transformação em si de consciência, de comportamento, de relacionamento, que a gente também promova o bem, porque pessoas de bem muito mais facilmente conseguem adotar comportamentos sustentáveis, pessoas bem alimentadas conseguem adotar comportamentos sustentáveis, então que a gente não prenda nosso olhar em caixinhas temáticas, que a gente sempre tente olhar dessa forma sistêmica, porque todos os temas estão conectados. E só para finalizar, eu entrei no Pacto há 1 ano e 8 meses, que foi quando eu efetivamente comecei a trabalhar com o setor empresarial. Toda a minha trajetória anterior, ela foi muito com setor público, com municipalidades, com governo e também com sociedade civil engajada. E é uma virada de chave impressionante, porque você vê que as empresas, elas são potências. Elas têm um potencial de reagir rápido, de investir, e tem muita coisa boa que elas fazem e que a gente pode capitalizar, pode amplificar, eu acho que a palavra é essa, amplificar, para que outras empresas saibam e se sintam aí estimuladas, mas que a população saiba também, porque é o mecanismo de agora que eu sei, eu posso cobrar. Mas é o cobrar colaborativo e não o cobrar impositivo, num sentido de ataque. Eu acho que é isso, é a gente conseguir dar voz e conseguir potencializar, amplificar o que as empresas fazem. Eu estou adorando fazer isso, é uma virada de chave e espero que as pessoas também se sintam estimuladas e que trabalhem no que gostem, porque isso faz toda a diferença. Olha, que alegria te receber e finalizar com
quê de esperança, né? Quem trabalha assim com um desses pilares está sempre com a sensação de que, nossa, será que o que a gente faz é pouco? A gente está enxugando gelo, sabe? Fica sempre naquela sensação de que, nossa, será que não vai adiantar nada? E eu gosto muito quando eu falo com pessoas que conseguem realmente valorizar aquilo que já está sendo feito e que tem muita coisa boa acontecendo, tem muitas boas intenções, boas ideias. Nós somos um país super criativo, né? E em todas as esferas tem muita gente engajada. Então, que a gente possa olhar e isso possa inspirar, isso possa incentivar, né? A gente atua num mercado que é completamente de indústria, né? Focado na indústria. E essa última mensagem sobre a potência das empresas, né, é muito importante, né? A gente realmente acredita no ativismo corporativo e a gente vê isso genuinamente e não só como uma propaganda, mas a gente vê de verdade empresas e pessoas dentro de empresas engajadas nessas questões. Então, Exato. muito feliz de te receber. Obrigada, foi um prazer. Obrigada por aceitar o convite de um veículo, né, que está nesse comecinho, mas que a gente tem muita vontade de fazer um trabalho que a gente possa ser parte dessa transformação também. Então, muito obrigada, Gabriela. Imagina, eu que agradeço, vocês têm muito a crescer, ainda mais com tanto propósito. É aquilo que eu falei, trabalhar com o que gosta faz a gente crescer, e isso atrai também outras energias positivas, e a gente faz a transformação juntos. Muito obrigada. Obrigada. Flávio, quer falar? Sim, só para a gente encerrar, então, queria agradecer mais uma vez a Gabriela, né? Muito obrigado realmente por atender o nosso convite e participar desse momento especial do Conecta Verde, né? Que a gente está comemorando 2 anos hoje, exatamente hoje. Então, entrevista com a Gabriela Otero, gerente de Economia Circular do Pacto Global, marcando esse aniversário de 2 anos do Conecta Verde. Eu queria aproveitar, antes de a gente encerrar a entrevista, agradecer a todos que participaram aí, nossa audiência, né? Obviamente, a gente vai divulgar depois essa entrevista aí nos nossos canais, né? Quem não acompanha hoje vai poder acompanhar. E eu queria agradecer e reforçar mais uma vez o apoio, né, das empresas e entidades que nos apoiaram para essa entrevista. Então, a SIG, a AB Design, a Abflexo, a Abcom e Itiosites. Então, eu agradeço a participação, a presença e o apoio de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.